Olá, olá, bem-vindos a mais um grupo de oração nos lares. Esse é o Gol e o tema do nosso encontro de hoje é oração imprecatória. Bem Meu tranquilo, Deus, né? não me lembro de tratar desse assunto na minha Bem vida. de leve, né, Marcelo? Para uma noite agradável, um encontro assim bem tranquilo. O que seria essa oração? Não sei se você já viu na Bíblia, eu creio que você Tem já aquela encontrou. parte que a gente pula na Bíblia. A gente não quer ver, né? Você tá lendo o Salmo, aí começa a oração imprecatória e você pula. Salmo 139, doce, maravilhoso, sobre a glória de Deus, tranquilo, esse Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, aí lá no final ele acaba com seus inimigos. Mas é isso. Essa oração imprecatória, ela é uma santa indignação diante do mal no mundo, ou é pedir a antecipação do juízo de Deus para com aqueles que receberão o juízo de fato, né? Também, né, nos Salmos aparece a oração imprecatória como contra os ímpios, os pagãos que afrontam a glória de Deus, e também a indignação do salmista lá no Salmo 139 de que eles não reconheçam a grandeza desse Deus, né? Que Davi vai dizer que a terra abra diante de seus pés, né? O Salmo 137 é muito pesado porque ele é contra os filhos de Edom, né? Lembra-te, Senhor, no dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é o Salmo 137. Eles cantavam, choravam em redor dos rios da Babilônia. E a alma estava amarga, né? No Antigo Testamento nós vemos orações assim, pesadas, sinceras. Salmo 58, ele fala que os seus filhos sejam como a lesma, que se derretam, que não prosperem as suas gerações. É uma fala sincera, é um desejo de que o juízo seja antecipado. Precisamos olhar para essas orações de uma perspectiva nova, reverendo Marcelo, reverendo Alexandre, de uma perspectiva do Novo Testamento. Como que seria ao olhar a partir da graça de Deus para cenários que geram indignação? O cristão é um ser indignado. As coisas não andam bem, as coisas estão fora de ordem, e essa indignação ela é legítima, mas precisamos levar isso aos pés de Cristo, não é isso, reverendo? Sim, Deus tem em seu ser o atributo da indignação. Sim. Né? Isso faz parte de um Deus que é santo, santo, santo. Se Deus pode se indignar, se Deus pode olhar para a situação e se manifestar, e ele é santo, isso também é uma característica dos filhos dele. Agora, o que também é importante, aí nós não estamos nesse papel como ele está, ele é o justo juiz. Então, às vezes, nós temos essa indignação, mas ela precisa passar pelo filtro do justo juiz. Por isso que a oração imprecatória, ela é uma oração em que eu pego a minha indignação, eu apresento essa indignação para o justo juiz. Né? E expresso para ele o quanto a situação, o quanto as questões que estão à minha volta e provocando essa indignação, o quanto eu desejo que ele intervenha nisso. Né? Porque, irmãos, nós vivemos num mundo marcado por tantas mazelas, por tantos problemas, por tanta crueldade. No Brasil, quantas coisas absurdas, a todo momento nós estamos aí sendo informados delas. Na época da pandemia, nós olhamos e vimos ali os noticiários expondo a pessoas tirando dinheiro que era para comprar vacina, que era para comprar equipamento, para si, né? Propinas sendo pagas, desvios. Agora, quando a gente observa essa questão aí do INSS, não tem como nós olharmos para toda essa realidade de injustiça, essa realidade tão cruel que se manifesta ao nosso redor, e isso não provocar em nós indignação. Perfeitamente. O grande problema de nós olharmos, a nossa indignação ela é atravessada pela nossa injustiça como seres humanos. Nós só vemos o errado no outro, né? Só no partido político do outro que tem erro. No meu lado está tudo sempre certo. Então a nossa indignação ela acaba sendo seletiva, né, reverendo Marcelo?
como que a graça de Deus, ou que a santidade de Deus, ou a justiça do próprio Deus, que é santo, justo, reto e bom, nos faz olhar que o mal está presente em tudo, né? É verdade. Queria fazer a conexão, o Rev Paulo falou sobre conectar com o Novo Testamento, né? Sim. Toda a Bíblia é inspirada. Perfeito. Então não pule essa parte da Bíblia quando você estiver lendo. E eu acho, assim, eu tenho uma percepção sobre esses, principalmente os salmos imprecatórios. Você tem, nesses salmos, na verdade, uma contenção da nossa reação. Sim. Porque quando ele fala assim, bem-aventurado é aquele que pegar os seus filhos e bater com ele na pedra, né? Falando dos babilônios, Sim. né? Dos edomitas. Porque eles foram instrumentos do juízo de Deus em relação a Judá, mas só que eles extrapolaram. Ah, sim. Então a indignação está nesse excesso de Edom, no excesso dos babilônios, apesar de eles serem instrumentos de Deus para o juízo, para a própria Judá. Então isso é importante. E segundo, o salmo imprecatório, por isso que eu falo para não pular para ler o salmo, porque ele é didático para a gente. Porque se deixar, a nossa violência vai além disso. Vai além. Eu vou muito mais. Eu sei quem eu sou, então eu sei que eu vou muito além do desejo da imprecação de Davi, né? Que tomara que Deus dê cabo de todos esses inimigos. Se deixar por minha conta, eu vou além. Então, o salmo imprecatório, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, é palavra inspirada, ele tem que ser lido, ele tem que ser entendido dessa maneira. Porque ele é uma contenção para a minha própria reação, para eu não tomar a justiça nas minhas próprias mãos, porque a nossa revolta é grande. Sim. A nossa revolta, a nossa maneira de reagir é muito mais forte e violenta do que o Salmo está dizendo. Então o Salmo segura a gente. E ele leva para Deus. Então a ira, Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Né? A gente pode se irar sem pecar. Perfeito. Então a ira santa é a ira que vai se indignar quanto o pecado, quanto esse mundo quebrado, e vai entregar para o Senhor essas questões. E aí, essa é a beleza da oração imprecatória. Se é que a gente pode enxergar beleza, como é a oração, a gente tem que enxergar a beleza nesse modelo. Sim. Paulo vai falar para não tomarmos a ira, não nos vingarmos, em Romanos, dá de mão a ira, dá de mão a vingança, entrega para Deus. Então, essa é uma maneira da gente também purificar o coração. Sim. Quando a gente está revoltado, quando a gente está chateado, quando a gente está machucado, porque a gente sofre as consequências desse mundo caído, quebrado. Então, ao orarmos assim, eu acho que a conexão com o Novo Testamento, é claro que a gente não quer o mal das pessoas, e aqui não é para ser crente feiticeiro. Ficar jogando praga nos outros. Tem muito crente feiticeiro aí. A gente não é crente feiticeiro. Mas, ao mesmo tempo, ao lidar com essas questões e ao nos irarmos em relação ao pecado, a gente entrega o juízo para Deus. Perfeito. Então, essa é a questão didática que eu acho que essa oração imprecatória ela nos ensina muito. Reverendo Alexandre, você observa o rei Davi como um cara explosivo e, às vezes, sanguinário, né? Ele fala de um salmo, acho que 53, se não me lembro. Ele, meu íntimo amigo, ia comigo à igreja, à casa de Deus, e tava tudo lindo. Aí o cara o traiu, aí ele acaba com a descendência dele, né? Eu quero que a terra se abra e você afunde, você e sua geração. Eu acho que a gente precisa dosar a nossa indignação justamente olhando para o Cristo. O Cristo, que em alguns momentos a gente esperava dele talvez uma atitude, né? Sendo levado, as pessoas... o ferindo com muita maldade, e ele age com graça e com amor. Mas é o mesmo Cristo que diante da incredulidade de Jerusalém, ele é duro, né? Eu acho que o Cristo é o padrão para a gente. Ele é o padrão, ele é a referência. Isso. E volto a dizer o que já falamos anteriormente em outros momentos. A sua oração imprecatória, ela vai falar muito mais sobre você né, do que qualquer outra coisa. Então, você se expõe na sua oração de confissão, você se expõe na sua oração de adoração, na sua oração de louvor, e tudo vem à tona. E como nós sabemos que o princípio básico é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, somos modelados pelo Espírito para que resplandeçamos a luz de Cristo, nós precisamos ter uma oração imprecatória que seja compatível com os princípios que o próprio Cristo ensinou. Perfeito. Então, olha nos evangelhos, perceba ali quais são as coisas que indignavam Cristo. Se você perceber que a sua indignação é compatível com os mesmos
as mesmas questões que indignavam o seu Senhor, a sua indignação é legítima. Então, quando Jesus, por exemplo, ele entra no templo e ele percebe que a casa do Pai tinha se tornado um lugar para explorar financeiramente as pessoas, você percebe um Jesus indignado. Então, hoje, quando eu vejo que a casa de Deus está cumprindo um outro propósito, que não é a glória do Senhor e a manutenção da vida comunitária em oração, eu preciso me indignar. Sim. Quando eu vejo pessoas utilizando a igreja que é do Senhor Jesus para outros fins que não seja a glória dele, isso precisa provocar em meu coração alguma indignação. Quando eu vejo líderes religiosos que muitas vezes exploram a igreja, muitas vezes usam a igreja para sua autopromoção, Jesus vai chamar esse grupo, esses líderes, de raça de víboras. Sim. Indignado com essa estrutura. Então, meus irmãos, nós precisamos ter os evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo, como parâmetro para as nossas indignações. Perfeitamente. É uma fala clássica de Calvino que todos nós lembramos, de que ele diz que o cão late quando o seu dono é atacado e que eu seria um covarde se não fizesse diante do ataque que se faz às escrituras sagradas, à glória de Deus e à igreja de Cristo Jesus. Nessa perspectiva cristã sobre a oração imprecatória, é muito importante lembrar que eu preciso confiar a Deus o julgamento que lhe é devido. Porque parece que aí é uma área onde nós confiamos pouco. De que o juízo, ele compete ao Senhor. Que ele é juiz por excelência. Porque isso tira de nós o grande risco que é a vingança pessoal. De confundir fazer justiça com fazer vingança. O Novo Testamento nos convida a deixar a Deus que ele é o juiz por excelência. Romanos 12:19. A Bíblia também nos convida a orar e amar os nossos inimigos. Nenhum código de religião antiga tinha essa ideia de amar o inimigo. Isso é revolucionário em Jesus Cristo. Amar o inimigo, se aproximar e gostar, fazer o bem, orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a perspectiva do Evangelho. A mesma Bíblia que diz que eu preciso me indignar diante do mal e clamar que Deus faça a justiça. A oração é também a mesma escritura que me chama a orar por aqueles que nos perseguem. E as orações do Novo Testamento invocam o juízo de Deus. O Apocalipse tem espaço para isso, sim. Jesus fez isso também diante de Jerusalém. Mas enquanto o Antigo Testamento você vai encontrar fortes orações imprecatórias, o Novo Testamento recontextualiza essas orações, enfatizando a compaixão e a oração pelos inimigos, confiando a Deus o julgamento final. Eu creio que é muito bonito que a Bíblia tem espaço para isso. Ela nos convida a uma santa indignação, mas colocá-la aos pés de Cristo Jesus, porque ele é juiz de fato. E aí nós temos uma pauta enorme de oração para clamar a graça de Deus, o juízo de Deus sobre a nossa nação. Só um acréscimo aqui. Oração imprecatória não é para amaldiçoar as pessoas. Não é. Porque você já viu vídeos aí na internet? Ah, tá. Eu amaldiçoo o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, cuidado com essa fala. Por quê? Isso não é bíblico. Isso não tem fundamento bíblico. Não tem. Isso é uma manifestação, isso é um desvio, isso é uma heresia, isso é uma manifestação de uma leitura errada da Bíblia. Perfeito. E é o que a gente precisa ter, esse equilíbrio aqui, como está colocado aqui muito claramente, né? A partir da palavra de Deus, o equilíbrio. Você pode orar para que Deus exerça o juízo dele. E o juízo é de Deus. Perfeito. Então, a gente não vai determinar que Deus faça isso ou aquilo. Então, essa é a visão correta. Quando nós nos depararmos com esse tipo de cenário, com um cenário, às vezes, político, às vezes é um regime que toma conta de um país e que persegue os cristãos. Precisamos orar. Né? Você vai ver isso no cenário do Novo Testamento, né? Os cristãos, diante de um cenário do Império Romano, que era hostil à palavra de Deus, e você vai ver o comportamento, né? O próprio Paulo, tem um momento em que o apóstolo Paulo ele dá uma resposta para o sacerdote, para o sumo sacerdote, mas ele não sabia, e alguém repreende, esbofeteia Paulo, dizendo, ele é o sumo sacerdote. Desculpa que eu não sabia que era e tal, mas toda essa dinâmica, né, da vida, da sociedade, da política, eu acho que, eu creio, né, que a gente pode orar, pedir o juízo, pedir para Deus mudar o sistema, mudar o regime,
atuar, intervir na realidade Perfeitamente. também, porque o próprio Deus que estabelece a autoridade que vem com a espada. Maravilha. Então, acho que é isso que a gente tem que colocar nesse cenário da oração imprecatória. E eu acho que um parâmetro não é acerca do que eu estou indignado. É acerca do que Deus e eu estamos indignados. Não é? Perfeitamente. Deus tem que estar no processo. A indignação é dele. Porque às vezes um assunto pode trazer uma indignação num nível elevado para mim, Sim. e para o Marcelo, ele olha e fala, não, é uma situação desconfortável, mas não chega. Então não é o meu parâmetro e não é Subjetivo, né? subjetivo. É aquilo que afronta o próprio Deus, a sua santidade, o seu povo. Né? Então acho que ele é a referência para nós fazermos oração de imprecação, orações imprecatórias. Maravilha. Oremos. O Senhor nos leve a indignar-se biblicamente, né? Senhora, Claro. Querido Deus, vivemos num mundo ainda jaz no maligno, um mundo cheio de distorções, crueldade, maldade. Nós vivemos num mundo, Deus, onde pessoas são exploradas, humilhadas, maltratadas, violentadas. Vivemos num mundo, Deus, em que às vezes nos dá a impressão de que o ímpio realmente é que se dá bem, ele é que prospera. Mas nós temos um Deus que é o justo juiz e nós clamamos para que o Senhor intervenha, Deus, de maneira poderosa. Derrama da tua justiça sobre a terra, Pai. E ajuda-nos a ficarmos indignados com as coisas que entristecem e que também afrontam a tua santidade. Nos ajude, Deus, a vivermos uma vida que glorifica o teu nome e que provoque no Senhor alegria, Pai. Mas nos ajude também a olhar para tudo que nos cerca, e muitas vezes o nosso próprio coração, coisas que fazemos e que entristecem o Senhor, que possamos ficar indignados com questões que são produzidas no nosso próprio interior e que afrontam a tua santidade. Oramos assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.